Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol, com muita informação, opinião, debate, com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro pode ter mudança no time para enfrentar o Vasco amanhã. Atlético volta aos treinos com foco na Copa do Brasil. Atacante alvinegro de olho na artilharia isolada do Mineiro. Cruzeiro faz promoção de ingressos para sócios torcedores para a grande final de domingo. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica aí, pessoal de casa, como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Convidamos a todos aí para acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos aí no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube, onde você confere vídeos exclusivos aqui do programa. E apresentando aí os nossos comentaristas de hoje, começando aqui pelo meu lado direito, Guilherme Pio. Seja bem-vindo. Você não esteve aqui ontem para poder falar do Clássico, então rapidinho, como é que está o clima? Você que esteve ontem na representação do Cruzeiro, na Toca da Raposa, pós-Clássico. O clima poderia estar melhor se o Cruzeiro tivesse vencido o jogo ou pelo menos empatado, né? Foi um resultado surpreendente, até pela forma como o Atlético impôs o seu ritmo diante do Cruzeiro no Independência, e agora o foco total no Vasco, jogo quarta-feira, importantíssimo de vida ou morte para o Cruzeiro. Do meu lado esquerdo, Vinícius Crise, e aí eu te pergunto, dentro também ainda dessa situação do Clássico, já que vocês não tiveram aqui ontem, te surpreendeu o nível do que você viu do futebol apresentado pelos dois times no domingo? Não, acho que sim, né? Boa tarde, Breno, boa tarde a todos. Acho que a gente pode dizer que foi surpreendente o desempenho dos times no domingo, né? O Atlético, para mais, jogou mais do que a gente imaginava, por mais que já viesse dando alguns indícios de que estava se encontrando, de que vinha melhorando. Acho que o desempenho no domingo chamou muita atenção, e o Cruzeiro também, que deixou um pouco a desejar, né? Por mais que tenha todas as dificuldades do jogo, o Cruzeiro tinha que ter jogado um pouco mais para conseguir sustentar sua vantagem. Então, um resultado, de certa forma, surpreendente, o desempenho também surpreendente e que deixa uma decisão muito interessante aí para o próximo fim de semana. Fechando aqui o nosso time de comentaristas de hoje, Edu Panzi, me diga aí, dentro do que você viu no domingo, dá para dizer que o campeonato já acabou ou está em aberto ainda? Não, boa tarde, um abraço a todos. Está em aberto, não acabou não. Eu continuo com a minha opinião que o Cruzeiro é o favorito pro jogo, para vencer o jogo, o clássico de domingo, mas hoje o favoritismo em relação ao título mudou de lado. O Atlético é o favoritismo para o título, lembrando que o Cruzeiro pode vencer 1-0, 2-1 e o Atlético ainda assim leva o título. Mas o que me surpreende é a bipolaridade do torcedor, o torcedor pode, mas de muitos de nós da imprensa, porque até sábado antes do clássico, a briga era Raniel ou Fred, era o Romero o substituto ideal na direita. O meio de campo do Cruzeiro é um espetáculo. O Atlético tem que jogar com 3 volantes, tem que tirar o Otero e colocar o Blanco com o Adilson e o Elias, porque o Elias rende lá na frente. Aí aconteceu o que aconteceu. O Otero não pode sair desse time. Nossa, o Atlético muito bem, evoluindo. O Cruzeiro, o Romero não presta mais, o meio de campo tem que ser todo trocado, não dá mais pro Henrique, o Cabral tá muito lento, o Robinho tem que sair, o Rafinha já era, a zaga já não serve mais, o Raniel já não presta, tem que ser o Sassá. Que povo bipolar, né? Como um jogo muda a opinião de tanta gente. Repito, o torcedor pode, nós não. A gente precisa ser um pouquinho mais coerente. Então vamos aqui em cima já disso aí, então, pegando o gancho. E a sua opinião também mudou, Guilherme? O Cruzeiro, com uma baita campanha no primeiro turno, teve um embate com o Atlético no primeiro turno, venceu, até com um jogador a menos. Agora já perde a invencibilidade de cara no primeiro jogo da final, perde aí essa vantagem. Isso foi um mérito do Atlético ou o Cruzeiro não é tudo isso que a gente estava imaginando pela campanha dele?
O Cruzeiro não foi tudo isso neste jogo, porque tem sim um elenco bem recheado, de muita qualidade. Não conseguiu interpretar o que o Mano Menezes pediu dentro do jogo naquele domingo fatídico dos 3-1 para o Atlético. E, logicamente, foi muito mérito do Atlético a vitória, com certeza. Fez 3 gols em 9 minutos, o Otero jogou muito bem, o Ricardo Oliveira mostrando aí muito faro de gol, né? Muita presença de área. É o jogador mais velho do elenco, é o jogador que mais tempo ficou em campo pelo Atlético nessa temporada até então e com certeza o Atlético mostrou muita qualidade nesse jogo, surpreendeu a muitos, inclusive nós da imprensa, no que tange o placar. E também na forma como o Atlético jogou. Mas, e aí eu repito, mais impressionante até do que a forma que o Atlético jogou e o desempenho do Atlético em campo foi a ineficiência, a ineficácia do esquema do Cruzeiro no jogo. A gente conseguiu perceber que as linhas defensivas do Cruzeiro estavam todas quebradas e o Atlético se aproveitou muito bem disso. É claro que o Atlético também teve deficiências no jogo, poderia ter ido mais para cima do Cruzeiro no momento crucial e até matado a partida, mas o 3-1 foi justíssimo e melhor para o campeonato, que deixa essa decisão aí aberta, mas concordo com o Panzi, o Atlético é o favorito agora para conquistar o Campeonato Mineiro. Rapidamente, você lembra que a gente falou que semana passada, né, que em relação ao clássico da primeira fase, se tivesse alguma coisa mudar, a gente falou que ia ser muito mais visível em relação ao Atlético. O Atlético ia ser um time muito diferente daquele do primeiro clássico. Porque o Cruzeiro mudou pouca coisa. Até as peças em campo eram praticamente as mesmas. O Atlético não. O Atlético era aquele Atlético do trio de velocistas, Roger Guedes, Eric, Otero. Era um Atlético com o Elias ainda meio que perdido na função dele no meio de campo. Era o Thiago Larga ainda ajustando o sistema defensivo, dando uma tranquilidade lá para trás, para a turma de trás, para depois mexer lá na frente. E o Atlético entrou em campo no domingo, já foi um Atlético completamente diferente, principalmente do meio para frente. Já com 2 armadores, que eu considero o Luan o segundo armador desse time do Atlético. Quando um volante adversário encosta no Casares, quem pega para armar aquele meio de campo é o Luan. E foi muito diferente. Talvez isso tenha surpreendido o Cruzeiro. Mas o Mano não tem assistido. Gente, uma coisa é assistir. Uma coisa é estudar o adversário, outra coisa é entrar em campo. E aí os treinos fechados, e a bola parada do Atlético funcionou muito, eles servem para isso. Aí, Vinícius, entra outra situação, quando concorda aí no que o Punk está falando, você acha que o Cruzeiro entrou para jogar uma partida e o Atlético entrou para jogar uma decisão? Pode ter sido um pouco da atitude dos dois times que deu o reflexo para o que a gente viu dentro de campo? Não, eu não acho muito isso, não. Eu até acho o componente psicológico importante no jogo, principalmente naqueles 10 minutos onde o Atlético resolveu. O Atlético conseguiu perceber que o Cruzeiro estava meio abatido, foi para cima e fez os gols. E a impressão é de que faria mais se não terminasse o primeiro tempo. Eu acho que o time do Cruzeiro tem sentido uma certa dificuldade nessa temporada, por mais que a gente fale que o trabalho do Mano é muito longo já tem muito tempo à frente do Cruzeiro, tem uma mudança de postura um pouco desse time do Cruzeiro esse ano que nos grandes jogos tem causado algumas dificuldades. O Cruzeiro do ano passado era um time que jogava muito pouco, né? Era um time que recuava, dava a bola para o adversário, jogava no contra-ataque, não tinha vergonha nenhuma disso. E esse ano, desde a chegada do Fred, desde a chegada de outros jogadores, uma qualificada que houve no elenco, a promessa do Mano foi de dar um passo adiante, de fazer o time jogar mais. Quando chega nos grandes jogos, o Cruzeiro está ficando no meio do caminho. Ele não está conseguindo nem jogar como joga os jogos menores, nem se fechar como se fechava no ano passado. E aí, nessa indecisão, nesse meio do caminho que o Cruzeiro está ficando, o Atlético conseguiu se aproveitar. Eu acho que tem mais a ver com uma questão de postura do time, de ideia de jogo, do que uma postura psicológica de não encarar o jogo como uma decisão. Você levantou aqui, semana passada, sobre a situação da divisão do Clássico, 2 torcidas. Você levantou uma situação aqui, que você achava que, afinal, quando alguém tem vantagem, aquela situação de decidir dentro de casa, seria diferencial para o Atlético na Independência e para o Cruzeiro no Mineirão. Você acha que aconteceu isso nesse jogo? A torcida, por jogar com o estádio só para uma torcida, ajudou o Atlético? Eu sei que muita gente vai falar, os números mostram o contrário. O Cruzeiro ganhou várias dentro do Independência, o Atlético ganhou outras dentro do Mineirão, depois que dividiu-se a torcida 90%, 10%. Mas é o que eu tenho para mim, Breno. Eu acho que é legal a ideia do Sete Câmara e do Wagner, brasileiro, primeira fase de Mineiro, Mineirão, meio a meio. Agora, chegou na hora de decidir, final do Mineiro, um mata-mata de Copa do Brasil,
aí para um futuro uma Libertadores. Eu, como dirigente, não abriria mão do meu estádio com o meu torcedor, valorizar o meu sócio, aquele cara que paga por mês, fazer uma promoção para ele ou então algo diferenciado para ele. Agora, brasileiro, turno e retorno e primeira fase de Mineiro, eu acho que dá para dividir. E eu acho que o fator campo influencia sim. Eu tô com o Gris, eu acho que esse negócio de vontade não é primordial, ele ajuda, o fator psicológico, o fator campo, tudo isso ajuda. Mas o principal é a parte tática, a parte técnica. E, o Cruzeirense está reclamando aí do Murilo, do Léo, do Egídio, do Fábio no segundo gol, do Romero, do Henrique, do Cabral. Eu concordo, mas aqui, o meio de campo do Cruzeiro ficou devendo, num todo. Thiago Neves não jogou o que ele vinha jogando, Rafinha não jogou nada, Robinho muito menos, a dupla de volantes não jogou absolutamente nada. Então não dá para pegar um para Cristo no Cruzeiro e falar que ele é o culpado. Do mesmo jeito não dá para pegar um no Atlético e botar ele no altar, porque foi o conjunto do Atlético engoliu do Cruzeiro na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Eu acho que o que explica é muito mais a parte tática, técnica do conjunto do que entrega, raça, determinação e fator campo. Bom, nós vamos falar no transcorrer do programa aí, agora vamos falar sobre o próximo jogo do Cruzeiro, próximo jogo do Atlético, tem muita coisa pela frente, mas antes eu quero mandar um abraço aí para Adriana Bosco, que está assistindo o programa aí com a gente, o Vinícius Silveira, lá da Transamérica, que mandou mensagem para a gente, está assistindo também. Como é que é o apelido dele? Grande abraço dele. Um abraço pro Montanha. Montanha. Um abraço para meu amigo Ivan Nogueira, e também para o aniversariante de hoje, o André Pinelli. Grande abraço aí. Agora eu tenho um recado aí para vocês. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que se prepara para enfrentar o Vasco amanhã. Não sai daí.